Debate 93. Realização 93 FM. Um oferecimento Pleno.news. Um olhar diferenciado além da informação. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão. Alô, minha irmã. Aqui fala J.R. Vargas, estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, minha gente. No programa de hoje nós acolhemos com carinho aqui o apóstolo Alexandre Macedo, a pastora Emanuele Lisboa, nossa menina da mesa de hoje, o pastor José Derivaldo, muito bom ter esse time conosco aqui, o apóstolo Isaac Queiroz, todo mundo já aqui no estúdio da 93 FM para começarmos o nosso debate, como temos todos os dias. Nós abrimos o programa lendo a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 4, fechando o capítulo 4 hoje, minha gente, do versículo 23 até o versículo 25. Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos e paralíticos, e ele os curou. E da Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judeia e da além do Jordão, numerosas multidões o seguiam. É o que nos diz a palavra do nosso Deus e Pai. Fechando, minha gente, o capítulo 4 do Evangelho de Mateus. Então, todo dia a gente lê um pedaço da palavra, uma porção da palavra de Deus para nossa edificação, para nossa vida, para o coração de todos nós, e assim nós nos alimentamos espiritualmente. Então, estamos também encorajando você a ler a Bíblia todo dia com a gente e ler a Bíblia na sequência. Assim nós crescemos no conhecimento da palavra do nosso Deus e Pai. Marcela Bastos, muito bom dia. Bom dia, JR, bom dia aos nossos queridos ouvintes, aos nossos debatedores nesta segunda-feira. A gente tá por enquanto aí resolvendo esse probleminha aí. Sem problema, aqui não tem estresse. Mas a gente tá tocando o barco do Debate 93. Isso. Lembrando aos nossos ouvintes que pelo nosso WhatsApp 968038319, você vai mandar pra cá o nome do seu pastor, o nome da sua pastora, se ele estiver fazendo aniversário hoje ou se fez ontem. Então manda pra cá que a gente vai comemorar o aniversário do seu pastor aqui no final. Nós vamos falar e vamos orar por eles. E lembrar também, JR, que esta semana, na quinta-feira, a gente continua aí com a série de debates especiais, Você e o Candidato, onde nós estamos recebendo aqui na rádio os 5 candidatos apontados aí pelas últimas pesquisas como de preferência aí dos eleitores. Então, semana passada nós recebemos o Tarcísio Mota e nesta semana estaremos recebendo o candidato Índio da Costa. Manda para cá, debate 93, debate@radio93.com.br, envia sua pergunta para o candidato. Muito bem, Marcela Bastos, vamos aqui ouvindo os nossos queridos e amados debatedores. Afinal de contas, uma de nossos ouvintes manda aqui o tema: minhas funcionárias evangélicas só me dão problema. Onde que será que é isso? É no Brasil isso aqui? É no Brasil, Marcela? É no Brasil? Minhas funcionárias evangélicas só me dão problema? Hein, Jair? Estranho, né? É uma pena dizer isso, afinal também sou evangélica, só que meu marido não é e vive enchendo meu ouvido por causa delas. JR, elas são ativas em suas igrejas, mas no trabalho são bem devagar. Faltam sem dar a menor satisfação e ainda me ameaçam dizendo que conhecem os seus direitos. A minha empresa anda dentro da lei, procura ser honesta com todos os funcionários, porém só recebo ingratidão da parte dessas mulheres. Ensinei a cada uma delas a profissão, investi dinheiro, tempo e agora não tenho nem condições de mandá-las embora. Por causa disso tudo, meu marido não quer que eu contrate mais nenhum evangélico. Está cada vez mais difícil. Além do mau exemplo para os funcionários não evangélicos. O que fazer quando o crente é ótimo na igreja, mas é péssimo no trabalho? Porque muitos crentes negligenciam seus trabalhos e acham que só devem ser bons na igreja. Como mostrar ao meu marido que nem todo crente é ruim, se ao lado dele só existem maus exemplos? Pergunta aqui uma de nossas queridas ouvintes. Eu começo ouvindo a pastora Emanuele Lisboa, nossa menina da mesa de hoje. Bom dia, JR. Bom dia, queridos ouvintes. Bom dia, essa amada mesa seleta. Esse tema é bacana ser mencionado porque uma frase que me chamou a atenção
é que ela fica sendo coagida pelas funcionárias. E as funcionárias dizem que elas têm direito. Eu quero dizer que essa empregadora, essa senhora que passou o e-mail, ela também tem direito. Porque o direito, ele é uma faca de dois gumes, que corta para os dois lados. E se as empregadas, as obreiras, elas estão tendo desídia no seu trabalho... Estão tendo o quê? Desídia. Desídia. Sim, ela tem um mau desempenho, ela não executa suas tarefas com bom empenho, ela também é passível de ter uma dispensa por justa causa. Ou seja, essa empregadora também tem um direito nas suas mãos. Ou seja, é uma faca de dois gumes. E nesse caso, o bom testemunho do cristão é a maior pregação do evangelho. Se o marido dela está olhando para as funcionárias, essa mulher ela deve ser o exemplo para que o marido dela veja Cristo na vida dela e não só para os pontos negativos das funcionárias. Ô, meu querido apóstolo Alexandre Macedo, muito bom dia, seja bem-vindo. Há pessoas que, quando são cristãs e trabalham numa empresa liderados por cristãos, querem no trabalho, durante a sua atividade, ter um ambiente mais religioso, mais espiritual. Mas quando chega a hora de receber, eles querem um ambiente bem material e bem pragmático. O que pensa o senhor sobre esse tema que estamos discutindo? Bom dia, bem-vindo. Bom dia, JR, bom dia, os debatedores e ouvintes. Na verdade, o apóstolo Paulo, lá em Efésios, ele coloca isso pra gente, diz: vós servos, obedeceis ao vosso Senhor, segundo a carne, com temor e tremor, com sinceridade do vosso coração, como a Cristo. Eu creio que as pessoas confundem muitas coisas na relação de empregado e patrão, e por conta também do patrão. Eu acho que o patrão também tem que se impor. E aí, o que você falou aí, a pessoa confunde a relação e o patrão também é confundido. Na sua relação de patrão, ele se vê como irmão em Cristo. E ele não sabe quantas pessoas nós conhecemos aí que, na hora do serviço, o cara está lendo a Bíblia, diz que Deus mandou. Então, há série de fatores que complicam. E o patrão, muitas vezes, acaba sendo conivente. E quando começa a gerar o prejuízo, porque notem que a insatisfação não partiu dela, é do marido. Provavelmente, em algum momento, ela deixaria a coisa acontecer do jeito que está acontecendo. É o marido que começa a ter os questionamentos. Ora, contratou uma, contratou duas, porque aqui está no plural, e ela viu que essa situação não mudava, estava na hora dela também se impor como patroa. Eu vejo nessa relação aí esse perigo. E aí, como você falou, na hora de trabalhar quer ser crente, na hora quer receber... ser ímpio. Então vamos fazer o seguinte: seja nem crente nem ímpio, seja correto, preste seu serviço e ganhe o seu salário por aquilo que você trabalhou. Pastor José Derivaldo, muito bom dia, seja bem-vindo também ao nosso debate 93 de hoje, pastor. E aí? Bom dia, JR, bom dia para os nossos ouvintes. Olha, eu creio que nós temos um problema que é geral no Brasil e nós devemos parar e pensar, mas por que nós temos esse problema aqui? Nós vamos olhar na nossa história de evangelho aqui no Brasil que nós nunca desenvolvemos teologia. E não trouxeram para nós teologia, trouxeram liturgia. Logo, a liturgia passou a ser o centro da religião. E o povo passou a entender de religião somente como liturgia. Por isso está aí a hipervalorização da igreja, da liturgia e o desprezo pelas demais atividades. Então, a igreja não ensinou ninguém a ser crente. As igrejas ensinaram as pessoas a participar da liturgia. Então houve uma supervalorização das liturgias, uma nação sem teologia. Por esse motivo nós não tivemos muita influência na ordem social aqui no Brasil. Então, por quê? Faltou justamente isso. Então acho que chegou a hora de nós pararmos e olharmos um pouquinho sobre e começarmos a definir o que é fé para nós, porque nós temos muito isso no Brasil. O indivíduo, não, mas eu creio na Bíblia. Isso não é fé. Fé é quando eu transformo o que eu creio em ação. Isso aí é fé, porque fé não é algo abstrato. Por isso que a palavra em hebraico, emuná, é substantivo concreto. Então fé é aquilo que eu vejo em você que está de acordo com a verdade.
Isso aí é fé. O resto é convicção acerca de alguma verdade. O apóstolo Isaac Queiroz, muito bom dia, seja também igualmente bem-vindo aqui ao nosso debate 93 de hoje. O apóstolo, aqui o ouvinte, por exemplo, um ouvinte dizendo que crente é muito ruim de pagar. Eu não sei se o problema é porque ele é crente ou porque esta pessoa é ruim de pagar e ela é crente. O que o senhor acha, apóstolo? Bom dia, JR. Bom dia. E bom dia a todos os ouvintes. O apóstolo Paulo, eu quero mencionar um texto que ele declara que a fé sem obra, ela é morta. É verdade. Eu acredito que, assim como essa menina que trabalha nessa casa, ela não tem um trabalho tão eficiente, mas desenvolve na igreja, eu acredito que aí o peso das balanças estão desigual. Foi exatamente isso que o apóstolo Paulo trouxe à igreja alguns séculos atrás, que a fé sem obra é morta. O que é a fé sem obra é morta? Porque eu acredito que a fé é a nossa espiritualidade, como a gente se desenvolve aos domingos e os dias do culto, como a gente presta esse culto. Mas essa fé, ela sem obra, ela não vai ter força, entendeu? Então eu acredito que acima de tudo isso, isso aqui é um indicador para nós como pastores, como líderes espiritual, não só rever a nossa congregação, como descobrir como está a situação das nossas ovelhas, procurar conhecer melhor o estado das nossas ovelhas, procurar saber quem está melhor, quem está precisando de algum apoio. Eu acredito que se nós conseguirmos causarmos isso na nossa nação, nós vamos invadir de uma maneira sobrenatural essa nação. Pensando como o senhor aqui, imaginando o seguinte, que existe uma comunidade formada ali por centenas ou dezenas ou milhares de pessoas. E aí a pessoa, como é que a gente descobre se a pessoa é assim, ela paga em dia, não paga em dia, ou, não sei como é que teria essa abordagem, como é que a pastora, que também é advogada, pensaria, ela como ovelha, o pastor falou, minha filha, as suas contas estão em dia, se achar que era uma coisa invasiva, se achar, não, é um cuidado com o estado das ovelhas, ou então, se recebesse uma surpresa, olha, eu tô com a dívida, foi bom o senhor falar, pastor, que eu tô com a dívida aqui, eu tava orando, senhor, quem vai me ajudar a pagar? O senhor me ligou, eu acho que é o senhor. E aí, pastora, doutora? Vou pra doutora e a pastora junto aqui. O problema disso é que você entra no direito à intimidade. Então você começa a ferir a intimidade do indivíduo, e a intimidade, ela é garantida pela Constituição Federal, e a intimidade, ela não pode ser violada. Então, quando o pastor, ele começa a questionar, como é que está o seu nome? Está negativado? Né? Está no SPC? Está no Serasa? Você está no rol dos mal pagadores? Ele começa a invadir a privacidade dessa pessoa. O que eu acho como líder espiritual infelizmente esses problemas existem, né? É muito triste esse problema dentro da igreja, porque quando você fala no cristão, você associa ele a Cristo. Ou seja, o Hebreus 12 diz que nós devemos imitar o exemplo de Cristo. Então, uma pessoa que não é uma boa pagadora, ela não pode macular a imagem de Cristo, isso jamais. Mas ela começa a macular a imagem do povo de Deus. Ou seja, aquele que deveria ser exemplo não é. Então, isso é bem delicado, porque nós, pastores, o que nós podemos fazer é orientar. Às vezes, chamar no gabinete e ter uma conversa de forma bem, bem sutil, para que essa pessoa ela possa se autoanalisar e fazer uma autorresponsabilidade, ver que ela deve sim pagar em dia, ela é cercada por uma nuvem de testemunha e deve dar um bom exemplo para a comunidade no geral. Eu acho que é uma dica aqui, o JR, do seguinte, e o pastor José colocou muito bem aqui essa questão, acho que a gente prepara o povo na liturgia. Por que não se reúne com os empresários da igreja? Por que não se ensina? Por que não se coloca? Por que não se faz um seminário? Nós queremos a gordura da ovelha, mas não queremos trabalhar com a ovelha. Então, muitas vezes, falta aí, talvez, o pastor, aquela habilidade. Quem são os profissionais liberais da igreja? Quem são os profissionais que trabalham em RH, de gestão? Quem são os profissionais que são empresários? Porque não pega esse segmento e se molda o caráter. Foi o que o pastor colocou muito bem aqui. Que é fé, isso aí. Pois é, vamos trabalhar essas pessoas no caráter, porque, óbvio que ninguém vai chegar lá e tá pagando em dia do funcionário. Então, acho que a nossa visão aqui seria mais preventiva
do que cirúrgica. E não tem um negócio também, apóstolo, a pessoa já é só, pastor, eu estou trabalhando na empresa tal e o empresário tal, que é membro da igreja também, ele não me paga até um mês, ou o oposto, o patrão reclamando do funcionário, mas quando contratou, não pediu ajuda do pastor. Por que quando dá zebra o pastor tem que ir lá resolver? É verdade. Isso aí já vai até estender um outro assunto. Negócio entre irmãos na igreja. Acontece? Negócio entre irmãos. Aí quando dá lá o problema, vão procurar a gente para arbitrar. Pois eu digo o seguinte, na hora que vocês entraram no acordo, não me solicitaram, agora resolvam para lá. Eu não tenho que arbitrar sobre algo que eu não vi. Eu não sei quais são as partes. Eu acho que é o seguinte, o que tem que fazer, ninguém precisa de entrar especificamente na vida de ninguém. Agora, precisa-se de ensinar a igreja. E precisa de ensinar a igreja, não de forma abstrata, como se estivesse ensinando para quem? Vamos dizer assim, pregando ideologia. Não, coisas bem práticas. Isso é o cristianismo. Então, você tem que ouvir o que eu digo e sair daqui e praticar. Então, usando a máxima de Charles Finney, o povo tem que entrar na igreja para aprender a ser crente, depois sai para mostrar o que é ser crente. Mas nós não estamos assim. Nós estamos, vamos dizer assim, nós entramos na igreja para curtir liturgia. Daí é que o esmero pela nossa liturgia, todo mundo se esforça para fazer bonito na liturgia. Agora, ninguém está preocupado com a prática. É tanto que há uma supervalorização, vamos dizer assim, da chamada obra de Deus como na obra eclesial. Só é obra de Deus, só obra eclesial. O emprego que Deus me deu é obra de Deus. Eu tenho que fazer como obra de Deus. Se Deus não me quisesse naquele emprego, ele não teria me dado. Se Deus não me quisesse como patrão com aquelas qualidades, ele não teria me dado. Então eu tenho que ensinar isso para minha ovelha. A Bíblia diz o seguinte, até os cabelos da vossa cabeça estão contados. Como é que eu vou imaginar que Deus me deu um patrão, ele estava descuidado, não foi Deus que fez? Aí começa a fazer coisas ridículas, botar a culpa, por exemplo, do diabo. Então, eu acho que nós temos que corrigir a nossa teologia. O erro começa dentro das igrejas. O grande problema é esse. Nós não temos teologia, nós temos liturgia. A liturgia trouxe, vamos dizer assim, a fé para dentro da igreja, enclausurou Deus dentro das igrejas. Então, dentro da igreja, todo mundo se preocupa em ser certo. Agora, quando sai da igreja, não tem problema, que Deus não está vendo mesmo. Então, o que nós temos é erros teológicos gravíssimos, que nós temos que vem se arrastando há muito tempo. Não se preparam líderes, mas todo mundo é obrigado a liderar, a necessidade exige, e daí nós temos o que temos. Todo mundo brilhando para vamos dizer assim, uma liturgia glamurosa, todo mundo prima por isso, mas é só aquilo ali. Consuma-se nisso aí. Só para ver se eu entendi, para poder ajudar nas explicações. Então, quer dizer, o senhor está dizendo que, eventualmente, existem grupos que se preocupam muito com os cultos, sim, o que o senhor chama de liturgia, a estrutura do culto, mas pouco com a estrutura do dia a dia. E consuma-se o cristianismo deles nisso aí. Entendi. Então, e não são poucos, né? Não, com certeza, com certeza. Aqui os ouvintes dizendo, JR, infelizmente essa irmã tá certa, foi roubada 2 vezes, uma na minha casa, outra no meu escritório, ambas de pessoas da minha igreja. Aí nesse caso aqui, é denúncia, né, gente? Se é roubo, aí, né, apóstolo? O que o senhor acha, apóstolo? Se a pessoa roubou... Aí é diferente. Com certeza, porque não só a lei, mas é a justiça, né? Porque a pessoa ela não pode sofrer uma injustiça, especialmente como foi no caso dessa irmã. Ela já passou a 2ª vez, quer dizer, já aconteceu o 2º acontecimento, né? Então isso é rever. E falando que o nosso amado pastor estava falando sobre liturgia, falando sobre que aos domingos e os dias dos cultos a gente trabalha sobre espiritualidade. Eu creio que um desenvolvimento sobre a educação financeira é muito importante para nós afetarmos o nosso povo, porque hoje nós estamos afetando a nossa nação. Agora imagine o nosso povo evangélico todo bem educado financeiramente. Daqui a pouco tempo nós seremos como no Egito, né? Que causou um medo a Faraó. Por que os filhos de Abraão causaram medo a Faraó? Porque eles se multiplicavam rápido. Mas eles não se multiplicavam rápido de qualquer maneira. Só para você ter uma ideia, que eles assustaram a maior potência mundial da época. E assim que se nós conseguirmos afetar, se nós conseguirmos desenvolver um trabalho como José causou no Egito, nós vamos afetar. Nós precisamos de mudança de mentalidade. Por exemplo, não sei se vocês perceberam, mas no nosso meio, o ter está acima do ser. E nós não conseguimos inverter isso aí. Então, se o ter está acima do ser, então é fácil de que, se eu vivo
vamos dizer assim, com o olho nas mídias, é fácil de eu ser manipulado e sentir necessidade daquilo que realmente eu não tenho necessidade e acabar comprando o que eu não preciso com dinheiro que não tenho. Então, isso é que nós precisamos de ensinar, tentar jogar um pouco de maturidade no nosso povo. Posso fazer um adendo? Pode. Se você quer ter mais, seja mais, né? Foi o que diz Jim Rohn. E nós devemos também pensar no seguinte, só colocar a culpa nos líderes, né? Eu acho que não é algo correto, porque nós temos, infelizmente, bebês espirituais dentro da igreja. Falta de maturidade espiritual, mesmo tendo toda uma preocupação com desenvolvimento pessoal, toda uma preocupação de não só ficar engessado numa liturgia, mas muitos pastores têm mudado a sua mentalidade e têm trago para a igreja ferramentas que fazem com que o indivíduo ele se desenvolva em todas as áreas e aspectos da sua vida. Existem meninos e meninas espirituais, bebês espirituais dentro da igreja. Nós temos que também pensar que o cristão ele tem que ter autorresponsabilidade, ele tem que ser responsável pelas suas atitudes, seus erros, seus acertos, suas escolhas. Vou perguntar para vocês, aqui eu tô com a impressão de que o olhar de alguns dos nossos ouvintes está sendo o seguinte: evangélico é mal pagador. E eu não sei se é exatamente isso, volto a insistir nessa tecla para dizer, será que é isso? Será que é uma questão de evangélico ou é sinal de que essas pessoas que compraram de você, ou venderam, ou enfim, trabalharam com você, o fato delas serem evangélicas, isso traria esse tipo de impacto? Nós já falamos aqui sobre testemunho ruim que as pessoas dão quando agem assim, realmente é fato, mas eu tô preocupado com essa caracterização. Você imaginar o seguinte, olha, eu tenho uma loja, eu não tenho loja, tá? Hipótese, eu tenho uma loja e na minha loja, dos meus 10 maus pagadores, 8 são carecas. Logo, careca é mal pagador. Tá entendendo? Ou o contrário, cabeludão. Ou de cabelo preto. Barbudo não. Barbudo, deixa o barbudo quieto agora que eu tô inserido. Tá certo? Então, não, a pessoa que anda de moto. Você tá entendendo? Mulheres, ruivas. Tá certo? Então, fica um estereótipo assim que me parece que acaba assim, por exemplo, será que todos os evangélicos que compraram naquela loja, todos eles, pagaram mal? Ou todos os funcionários evangélicos agem assim? Eu já vi aqui, pelo tom do ouvinte aqui, meu funcionário evangélico são ruins, os evangélicos que me compram não pagam. Mas será que é todo mundo? Ou nós estamos falando disso aqui? É o careca, é o ocidental, é o oriental, é o mais alto, é o mais baixo, os gordinhos que compram a coxinha lá na cantina, os gordinhos não pagam. Você tá entendendo? Eu tô preocupado com essa caracterização, que podia ser isso que eu tô dizendo aqui, que é uma coisa jocosa. Mas será? Na psicologia nós temos a atenção seletiva. O que a psicologia vai dizer? Se você fez algo bom pra mim, eu só vou falar se alguém perguntar. Sim. O problema todo é isso. O cara, quando tá chateado com algum serviço que você prestou, ele vai falar para 10 pessoas no mínimo. Então, você tá vendo aí que não tem um aí que tá dizendo, não, mas eu também já fui abençoado por um evangélico, foi um patrão evangélico que abriu a porta para mim. Quantas e quantas coisas boas. Isso é a feição do ser humano. Vou dar um exemplo prático. Sai do campo do evangélico, da polícia militar. Qual é a evidência que nós chamamos de policial militar? Eu duvido que 10% da corporação militar, policial militar, seja envolvido com escândalo. São homens, trabalhadores, chefes de família. Mas por conta dessa pequena, dessa minoria absoluta, toda uma corporação fica manchada. Eu creio que seja mais ou menos isso. A quantidade de evangélicos que abençoa, pode ter certeza que é muito maior do que a que não abençoa. É verdade, tem muita gente boa por aí. Agora, pelo sim, pelo não, comprou, pagou. Pelo sim, pelo não, tá bom, gente? Não tá nada disso, mas peraí, se comprou, pagou. Não adianta chegar lá, seu irmãozinho, olha, eu tava orando, tô jejuando por você, mas a conta, não faça um negócio desse. E eu acho também que em alguns casos a pessoa acha que a empresa virou um ambiente familiar, entendeu? Um ambiente onde todo mundo é irmão, é família. Então, se eu tenho acampamento, congresso na igreja, domingo até tarde da noite, e o patrão é da mesma igreja, eu combino com ele, pastor,
patrão. Se for pastor, então nem se fala. Se for pastor, então nem se fala. E aí eu acho que vira uma coisa complexa, né, gente? É isso aí. Todos de acordo? Muito bem. São 11h27, minha gente. Essa é a 93 FM, essa é a Rádio do Povo de Deus. Estamos juntos no Debate 93. Equipamento funcionando, tudo funcionando normalmente. 11h27 no Rio. Olha, uma comemoração de aniversário se transformou em tragédia lá na China, quando uma mãe distraída com mensagens de texto no celular não percebeu que sua filha de apenas 1 ano estava se afogando em uma piscina de um centro de lazer. A menina acidentalmente escorregou de sua boia e se debateu debaixo da água por mais de 1 minuto e 30 segundos, antes que a mãe finalmente notasse o que estava acontecendo. Imagens aí das câmeras de segurança mostram que uma outra criança na piscina notou a garota que estava lá se afogando e tentou chamar a atenção da mãe, só que a mulher dispensou a criança. A mãe disse em entrevista que virou as costas por cerca de 1 minuto ou 2 para responder a algumas mensagens. Ao mesmo tempo, nesse momento, os funcionários do centro de lazer haviam ido receber uma entrega de mercadorias e puderam ajudar. A criança foi reanimada, levada ao hospital, onde até o dia de hoje permanece em estado crítico. E a gente pergunta, você já perdeu algo precioso por causa de uma distração? E qual é o segredo para uma vida espiritual sem distrações? Conta pra mim, querido ouvinte, a sua opinião, sua participação sobre esse assunto, uma história que você tem, que você já acompanhou, uma pessoa que perdeu algo precioso porque acabou se distraindo. Olha que o mundo tem distrações, que a pessoa acaba olhando uma vez, olhando duas, passou o ônibus, perdeu o metrô, perdeu o trem, hein? Quantas vezes você perdeu uma grande bênção porque estava distraído? E nesse caso aqui, a Marcela contou uma história muito. Você já imaginou o que é isso? A menina afogando na piscina enquanto a mãe estava no celular. Pelo amor de Deus, a gente diz isso aqui, mas eu pergunto a você, quantas vezes você já perdeu a conta do dia e da hora quando estava ou no celular ou, enfim, vendo alguma coisa e conversando com alguém? Quero ouvir sua opinião, sua participação, sempre começando com a menina da mesa, a pastora Emanuele. Olha, eu vou contar uma coisa bem engraçada. Eu peguei o ônibus e peguei o troco do ônibus e eu tinha R$50 e era o troco da passagem de volta. E eu estava comendo a bendita coxinha que foi falado, né? Há pouco tempo. A coxinha chegando. A coxinha, né? A coxinha tá sempre entre nós aqui. Mas não é aquela pequenininha, não. Não, é aquela a coxinha, com catupiry, a tradicional. Aquele manto gostoso, né? Aí eu tava comendo a coxinha e com dinheiro numa mão e na outra mão, com um troco numa mão e na outra mão a coxinha. Eu comi a coxinha toda e fui jogar o papel fora. Eu joguei todo o troco fora e guardei o papel da coxinha no bolso. Quando eu voltei, quando eu fui pegar o ônibus de volta e meti a mão no papel da coxinha, misericórdia, eu comecei a suar frio. Eu comecei a passar mal no meio da rua e bate um desespero tremendo. E aí eu fui no motorista, né? Lá no despachante e falei a história da coxinha. Ele começou a rir e eu pedi meu esposo para me buscar isso já tem tempo, na rodoviária de Nilópolis, para poder pagar a minha passagem, porque eu tinha jogado fora o dinheiro do Mas o papel troco. Da coxinha ficou ali. Esse ficou a prova. Lembrança. Não, lembrança. Deu saudade da coxinha. Mas é tremendo porque vindo para o mundo espiritual, a distração ela tem sido uma das ferramentas de Satanás para poder fazer com que o crente, ele por meio da distração, ele venha destruir coisas que o Senhor tem colocado na vida dos crentes. Satanás tem destruído por meio não só do pecado, mas também da distração. Ouvinte dizendo, minha esposa queima muita comida por causa do celular. Ô, celular! JR, eu perdi meu ponto na hora de saltar na quarta-feira da semana passada porque eu estava no celular. Conta aqui um de nossos ouvintes. Olha, eu também tive prejuízo, carro do celular. Eu estava num local em Caxias e estava o trânsito bem lentozinho. Eu aproveitei, né, para mandar avisar em casa que eu ia chegar, né? Aí, enquanto isso, o carro da frente andou e eu, sem olhar direito, não vi que um camarada aproveitou aquele momento que eu me distraí para
atravessar. Aí quando eu fui, amassei a lateral do camarada. Aí imediatamente ele parou no posto, eu entrei no posto. Ele falou, poxa, cara, desculpa aí e tal. Eu não falei nada pra ele, eu falei, não, eu quero pagar. Eu não falei que é porque eu tava com problema de consciência e que eu tava no celular. Sei. Aí eu falei pro camarada, me dá o teu telefone que eu vou entrar em contato contigo. Aí quando foi à tarde, esse era um domingo, aí à tarde eu entrei em contato com ele, peguei o número da conta, aí na segunda-feira eu depositei o dinheiro dele. Ele não acreditou, ele falou, peraí, cara, você deposita? Eu falei, claro. Aí eu falei pra ele, sabe por quê? Porque eu tô com problema de consciência, eu tava no celular. Agora, JR... Tem que arrumar, né? Tem que arrumar. Eu acho que aqui cabe também um alerta, né? Porque, na verdade, ela estava num centro de lazer. A responsabilidade civil era do centro. Os caras deixaram a posição de guardião de piscina e foram pegar uma encomenda. E quantas vezes a gente vai atribuir a uma pessoa uma situação que não é responsabilidade total dela? Porque a mãe não pode, talvez não pudesse ficar na piscina com a filha, mas tinha alguém lá para ficar. E aí cabe aí nosso alerta também, porque você às vezes confia e tem que aprender a confiar desconfiando. Porque quando ela deixou a criança lá, provavelmente estava lá o guardião da piscina. Só que aqui diz que ele saiu para receber uma encomenda. Então quem é que responde civilmente? Não é verdade? Então a gente acaba entendendo que houve aí toda a falta de distração da mãe, concordo. Mas também há situações que entram na nossa vida que são fruto de responsabilidade de terceiro. E infelizmente eu tô vendo uma aí, ó, que é essa daí. Alguém tinha a responsabilidade de vigiar e não vigiou. Mas é concorrente essa responsabilidade, é tanto do guardião quanto da mãe. Mas tem lugar que você não entra, teu filho entra e você não pode entrar. Não, mas nesse entra, então a responsabilidade é concorrente. É tanto da ela é responsável pelo menor. A mãe podia gritar e pedir ajuda. Sim, mas o que eu tô querendo colocar é que muitas vezes você é levado a uma situação, não é culpa exclusiva sua. Não, alguém pode deixar que eu tomo conta. Nesse caso é concorrente. Entendeu? Deixa que eu deixo. É uma autorresponsabilidade compartilhada, né? Inclusive da mãe, né? Sim. Porque é uma coisa assim, é muito... Pensou uma criança numa piscina, não tem como. É uma tragédia. É uma tragédia. Sem dúvida. Então a distração aí não pode. Piscina, praia, né? Ex-ambientes assim, onde você concorre com isso. Aqui um ouvinte dizendo, JR, eu acho que nesse caso existiu fatalidade e também imprudência. Outro ouvinte, mais leve, diz, eu passei do ponto, distraída. Outra que queimou arroz. Outra que eu coloquei detergente dentro do miojo. Oi? Meu Deus. Como é que é, ouvinte? Você botou o miojo, porque fazer o miojo é uma coisa que exige muito trabalho, né? Então ela botou o miojo e botou o detergente. Pensando que era azeite. Bom que come como azeite? Mas coloca azeite no miojo? Bota em ovo. E fica bom? É melhor do que detergente. É bem melhor, mas usa isso? Eu não sabia, não. Usa? Usa? Miojo é bom qualquer coisa, né? Miojo é muito bom. É que eu faço com chocolate. Fica diferente. Fica muito bom. Miojo com fica chocolate. Muito bom. Fica muito bom. Uma coisa diferente. Miojo gourmet. Gourmet é uma coisa diferente, tem estilo, entendeu? Eu não posso dar assim a receita assim na rádio, entendeu? JR fala baixinho, hoje eu perdi com o quê? O GPS ligado, o quê? Eu me perdi, mas isso é coisa de homem. Eu me perdi com o GPS ligado. É ou não é? Homem é um negócio seguinte, ele liga o GPS, se perde, ele coloca o Waze e se perde, se precisar parar para pedir informação, isso é um parto. Isso é um parto para o homem. O homem tem dificuldade com essa partezinha, porque eu não sei. JR, eu me distraí vendo o repórter de manhã cedinho, queria saber as notícias e acabei chegando atrasada no trabalho. Patrão, irmão, Pai do Senhor. Eu tava vendo as notícias, vai com conversa, vai. JR celular tira muita nossa atenção, conta aqui ouvinte, eu perdi o meu número da senha no laboratório porque eu tava lendo o livro que a minha nora escreveu, meu Deus, história longa, quando eu olhei já tinha passado uns 3 números na minha frente, acontece, a distração destrói, perdemos o foco e pecamos. Eu comprei um celular novo e saí do trabalho. Peguei um ônibus na Pavuna, era pra soltar em Guadalupe, mexendo no celular, fui parar em Madureira. Andou um bocado aqui no ponto final. Conta aqui a nossa ouvinte, né? Embarquei no trem em Mesquita, era para descer em Deodoro. Quando me dei por conta, já estava passando nas estações dos trens paradores e só consegui desembarcar em Madureira. Madureira é o ponto final de muita gente agora, né? Muita gente tá terminando lá, muito obrigado, o carinho dos ouvintes. Um dia eu acordei com muito sono
e minha filha me acordando para dar achocolatado para ela, mas eu me confundi e coloquei sal no lugar do açúcar. Olha a pressão da menina para onde foi. JR, minhas 2 sobrinhas perderam emprego porque... Por quê? Por mentira. E o que é isso aqui, Marcela? Xixi? Cistite. Elas disseram pro patrão que estavam com cistite. É o quê? Inflamação na uretra. Inflamação na uretra. E dá vontade no banheiro, muitas vezes, é isso? Aí ela dizia que estava com cistite. Eu vou falar xistite, que é melhor, né? Xistite. Ela estava com xistite, para ficar no assunto, né? Ela estava com xistite. Dá para falar direito? Ela estava com cistite. Não, eu posso falar direito. Cistite. E para ela ir ao banheiro o tempo inteiro. Mas, na verdade, ela não estava com cistite. E nem com vontade de fazer xixite. Ela queria mexer no celular. É isso? Perdeu o emprego. Viu? Tá aqui e tá a tia aqui rindo. E tia também, hein? Ajudar a beça, né? JR, já perdi o meu sobrinho na praia. Muito bom, foi muito bom. Muito boa experiência. É um desespero. Aliás, tem gente que na praia, quando encontra uma criança, elas batem palmas, né? As pessoas batem palmas para poder achar o ponto e aí identificar que houve uma perda e a criança vai ser encontrada. São 11h38 no Rio, Marcela. Um acidente de trânsito considerado comum para muitos virou um caso de bom exemplo lá em Santos, no litoral paulista. Preocupado com uma moto que havia acabado de destruir em uma colisão, o motorista de uma van escolar deixou um bilhete com o próprio contato no veículo atingido. A atitude, considerada nobre por muitos, ganhou grande repercussão nas redes sociais e acabou viralizando. E aí a gente pergunta para você, por que é que a atitude de assumir o próprio erro tem gerado tanta repercussão nos tempos de hoje? Você já cometeu um erro que ninguém viu e depois você assumiu? Porque é importante assumir os nossos erros. Muito bem, muito bem. E aí, gente, há uma dificuldade, nós já temos aquela referência bíblica lá de Gênesis, quando Adão coloca a culpa Eva coloca a culpa em Adão, e aí a cobra é que paga o pato. Há referências nossas o tempo inteiro, querendo responsabilizar o outro. Tem até um amigo nosso que diz: se a culpa é minha, eu ponho em quem eu quiser. E ele é muito engraçado essa frase dele, eu me divirto muito. Mas aqui é uma pessoa que fez uma coisa errada, a pessoa atingida não viu, e ele foi lá e assumiu a sua responsabilidade sem que o outro tivesse conhecimento disso. Pastora. Volto na questão que foi falada desde o começo sobre a autorresponsabilidade. Nós temos que nos autorresponsabilizar por aquilo que nós cometemos. E hoje é triste ver que isso já virou algo que é extinto. Então hoje o que deveria ser algo contínuo, o que deveria ser uma marca, o que deveria ser algo normal, é algo extremamente sobrenatural alguém se responsabilizar. Porque no mundo que nós vivemos, onde o amor tem se esfriado, as relações elas têm sido cada vez mais difíceis, o egocentrismo muito grande, pessoas que hoje em dia só pensam em si, no seu próprio umbigo, quando se coloca no lugar do outro e tem empatia pelo outro, você vê que é algo plausível, algo realmente a ser aplaudido. E um exemplo para que nós possamos amar sim o próximo, porque isso é mandamento de Deus. Eu creio, JR, que também passa pelo aspecto cultural, né? Você pega aí, por exemplo, os países da Europa com 1.500 anos, 1.000 e tantos anos, e nós aqui, 500 e pouco, alguma coisa assim. A nossa cultura tem mudado, mas ainda não chegou ao nível que a gente quer, que deseja normalmente. Porque isso é lá fora normal, qualquer país avançado, e eu acho que é o processo. Acho que nós olhamos aí para essa questão cultural do Brasil, já evoluímos muito, porque eu me lembro que eu era adolescente, a gente ouvia aquela máxima que atribuíram a ele, mas que também não é dele, que o brasileiro gostava de levar vantagem em tudo. Era um comercial de televisão, né? Então, à medida que a gente começa a trabalhar novos conceitos, por exemplo, do coaching, né, da autorresponsabilidade, a gente acaba também transferindo isso. Então, aquilo que eu já não recebi do meu pai, eu já estou passando para os meus filhos. E a tendência da cultura, porque eu conversava com um irmão nosso português, ele dizia isso: vocês são novinhos, Portugal passou por isso, os países na Europa passaram, então a tendência, e eu espero que seja assim também, estou com essa, é que uma evolução cultural,
porque também não se atribui isso a uma questão religiosa. É também uma questão cultural, porque não é só o evangélico que tem que ter um bom modo, o espírita, o católico, o ateu, seja lá quem for. Então acho que o aspecto cultural aí é mais proeminente e, graças a Deus, o que eu percebo é que começou a se mudar. E olha, a prova aí, esse exemplo aqui, o próprio pastor aqui compartilhou um exemplo aqui da consciência dele. Né? Quando ele parou, disse, olha, o cara nem acreditou que estava sendo depositado na conta um valor. Então é um aspecto também cultural que vai mudar, está mudando, nós temos que ser otimistas quanto a isso. Muito bom isso aí. Agora vamos ver o seguinte, nós temos esperado, vamos mudar, nós vamos mudar. Os países da Europa mudaram porque são mais velhos, nós vamos mudar. Devemos lembrar o seguinte, os países da Europa, eles desenvolveram, vamos pensar bem objetivamente, a Suíça sempre foi considerado, vamos dizer assim, uma localidade que causou admiração no mundo por causa da moralidade. Agora, quando foi que foi construída essa moralidade? Foi construída com a dureza que hoje seria ridículo de João Calvino. Então foi o quê? Um cristianismo que obrigava praxes cristãs. Então a Europa desenvolveu, a partir principalmente de 1600, desenvolveu uma ordem social chamada cristandade. Uma ordem social desenvolvida a partir dos valores cristãos. E isso modelou gerações. O grande problema que nós estamos vendo, vamos dizer, no novo mundo, é querer construir uma moralidade humanista, desprezando totalmente a motivação transcendental das ações humanas. Isto não vai dar certo, porque se eu sou a medida de todas as coisas, se eu sou o limite de mim mesmo, farinha pouca, meu pirão primeiro. Então, se os instintos, eles são os meus limites, então não está nada errado quando eu secundarizo você para me levar vantagem, independente de ser ético ou não. Então, temos que entender que a coisa funciona assim, o ser humano funciona assim. Estão querendo desenvolver vamos dizer assim, uma ordem social humanista, tendo o ser humano como o princípio e o fim de todas as coisas. Isso vai acabar muito mal, isso já está mostrando vamos dizer assim, um caminho lá na frente muito estreito, muito negro, e insiste-se em fazer isso, porque a impressão que tem é que nós estamos destinados à destruição. Olha, gente, dentro dessa história das responsabilidades, nós todos acompanhamos aí esse terrível incêndio no Museu Nacional, aqui bem próximo de nós, onde nós estamos aqui, no bairro de São Cristóvão, na zona norte do Rio, bem próximos aqui à Quinta da Boa Vista. Todo mundo viu essa cena, várias postagens, várias imagens. Aqui uma série de reflexões e de agora inquéritos, investigações que vão acontecer. Nós já temos aqui algumas informações importantes. Por exemplo, o reitor da universidade, Roberto Lerre, ele diz: nós percebemos claramente que faltou uma logística e uma capacidade de infraestrutura do Corpo de Bombeiros que desse conta de um acontecimento tão devastador como foi esse incêndio. Então, o reitor da universidade, responsável pelo museu, responsabiliza de alguma forma, se eu estou entendendo bem aqui, o Corpo de Bombeiros, porque faltou estrutura. Da parte do Corpo de Bombeiros, as investigações estão sendo feitas, estão dizendo o seguinte: olha, hidrantes apresentaram problemas, parece que alguns nem tinham dificuldade de acesso à água, extintores de incêndio sem carga, água para combate teve que ser retirada do lago, ou seja, alguma outra falta de estrutura do próprio museu que ali estava. Aí os menores vão dizendo assim: o problema é do governo federal. Outros estão dizendo assim: não, mas tinha uma responsabilidade também estadual. Bom, numa hora como essa, dificilmente alguém vai dizer a culpa é minha. O fato é que nós temos um problema. Seja a culpa de A, de B ou de C, e isso tem que ser investigado, isso tem que ser avaliado, isso tem que ser observado, mas considerando o sistema que nós temos, do político que não está mais, o atual vai dizer que o problema foi do outro, que foi do outro, que é isso que a gente ouve, inclusive em campanha eleitoral. Mas é uma tragédia cultural, histórica, que eu não sei, deve ter destruído
boa parte do material, porque realmente foi um incêndio impressionante, as imagens são impressionantes, está se investigando isso, e que todo mundo que está envolvido com isso, de alguma forma, vai responsabilizar o outro, e o problema está aí. É um exemplo dessa realidade que nós enfrentamos, em que as pessoas acabam responsabilizando outros por coisas que não tem jeito mais. Será que tinha seguro? E se tinha, será que o seguro estava pago, já que ninguém ligava para nada ali? Será que o seguro pelo menos estavam pagando? Você viu quem fazia segurança do museu eram 4 funcionários da prefeitura. O que me chama a atenção é quando a gente começa a ver as imagens, as labaredas tinham passado do teto. Será que 4 funcionários não conseguem ver Será que o incêndio começar? Então, assim, há uma série de questionamentos aí. Agora, é óbvio, a gente colocou aqui muito bem, vai estourar na mão do bombeiro, por quê? Porque é a parte mais frágil. Eu acho que os bombeiros são os heróis, com que eles estão sobrevivendo aí com os recursos, os parcos recursos que eles têm. Então, assim, é óbvio que se nós tivéssemos toda uma economia saudável, vai cair na conta da economia, porque vai ficar, o problema é esse. Lá fora, eu estava vendo uma reportagem hoje, viu todo o sistema de segurança, são carreiras e carreiras de extintores de incêndio, quer dizer, centenas. Por quê? Porque o patrimônio ali, por mais seguro que se tenha, como é que vai se calcular, por exemplo, quanto é que custa um sarcófago que você não vai chamar no mercado? Então, assim... São peças únicas, né? São peças raras. Eu acredito que tem uma ex-curadora aí ela disse, uma ex-diretora, disse o seguinte, nem que daqui 200 anos recuperamos o que perdemos desses 200 anos. Não vai recuperar, e a nossa contabilidade do nosso país, ela me chama a atenção. O nosso país, ele gasta 34 milhões com carnaval. O salário mínimo é 900 e pouquinho. 954. E o museu, que faz parte, que conta a história do nosso país, as nossas memórias, o nosso passado, que seria para nós mostrarmos para as gerações e as futuras gerações, se perde por falta de investimento. O fogo, ele só foi o resultado de uma falta de investimento, porque o caos foi causado por uma falta de investimento da administração pública. E antes de ter esse fogaréu todo, nós temos que lembrar que esse museu ele já estava caindo aos pedaços, a ponto de várias áreas do museu já terem sido isoladas, porque corria risco de alguém passar ali e cair um pedaço de dejetos do museu na cabeça, alguém até vinha a falecer. Ou seja, isso é o que nós estamos vendo e aparecendo na televisão. Mas existem obras raras na Biblioteca Nacional da Zona Portuária que já se perderam por traças, mofo e rato. E ninguém passa. Ou seja, nós estamos perdendo as nossas memórias. Por quê? Porque não é uma prioridade para o nosso país. O nosso país prioriza muitas coisas, mas não aquilo que realmente é prioridade. E é tão importante isso, a falta de autoprevenção para com a nossa história. Entendeu? Porque se houvesse uma autoprevenção, porque para o fogo chegar naquela altura, foi um processo, teve um começo. Então, se teve um começo, se tivesse autoprevenção, tinha cortado o mal pela raiz. Então, foi se alastrando porque não havia autoprevenção. É uma situação, minha gente, bastante difícil. É um momento da nossa história em que nós temos muito a lamentar. Infelizmente, é uma realidade que aí está. Nós pedimos que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude a preservar um pouco melhor a nossa história. Eu não sei quantos de vocês, ouvintes, já tinham visitado um museu anteriormente, porque hoje é óbvio, tá todo mundo falando sobre esse assunto, várias postagens, várias imagens, muita gente opinando sobre o tema, e eu não sei se todo mundo conseguiu conhecer. Quem não conheceu não vai conhecer mais o museu do jeito que ele era. Por melhor que seja a reconstrução e a reabertura dessas portas, elas hoje estão fechadas para sempre, na perspectiva de vários equipamentos que não poderão ser mais vistos por ninguém.
Muito obrigado aqui a presença dos nossos debatedores. Despedidas aqui objetivas. Apóstolo Alexandre, obrigado, um abraço. Obrigado, JR, um beijão para todo o povo de Deus. Maravilha. Pastor Emanuele, obrigado, um abraço. Abraço, um beijo para todos os nossos ouvintes, meu maridão, meus filhões e meu filhão André Carvalho. Pastor José Derivaldo, obrigado, um abraço. Obrigado também, um abraço para todos os nossos amigos que estão nos ouvindo e um beijão para minha esposa, que Maravilha. está torcendo por mim. Pastor Isaac, o apóstolo Isaac, muito obrigado. Hoje aqui, ó, culto da 93 FM vai ser hoje à noite, minha gente, na Casa de Oração Internacional Seva, a igreja aqui liderada pelo apóstolo Isaac Queiroz, na Avenida Governador Roberto Silveira, número 727, em Nova Iguaçu. Todo mundo conhece lá, né, apóstolo? Sim, a casa de oração fica em frente à extensão do Top Shopping e será aberta 1 hora antes, no caso 18 horas. 18 horas, que o pessoal gosta de mais cedo pra orar. Isso aí. Tá certo? E hoje nós vamos ter lá, ó, Pamela. Pamela vai cantar ao vivo hoje lá, minha gente, no culto da 93 FM, na Casa de Oração Internacional Seva, Avenida Governador Roberto Silveira, 727, em Nova Iguaçu. Alô, Nova Iguaçu. Hoje tem também Graciele Farias no culto. Tu és o oleiro, estou em tuas mãos, enquanto me refaz. Olha, o pregador dessa noite é o pastor José Armando Sidaco, da Igreja Batista em Barra do Imbuí, Teresópolis, pastor muito conhecido, querido de todos nós. José Armando Sidaco será o pregador dessa noite no culto da 93 FM, que tem também a presença de Mariana Aguiar. Na porta do meu coração é o Santo Espírito me chamando, querendo entrar. Apóstolo Isaac, tem algum outro ponto de referência necessário? Tem lugar para o pessoal estacionar carro? Quem vai de ônibus? Isso. O melhor ponto de referência é o Top Shopping mesmo. Top Shopping. E um dos estacionamentos que a gente usa é do Top Shopping. Beleza. E a melhor referência é essa, e nós estamos numa expectativa muito grande para receber todos. Amém? Obrigado. Eu creio que os céus já estão lá. Amém. Amém. Vai ser uma bênção hoje à noite. Culto da 93 FM, minha gente, a partir das 7 horas da noite, 6 horas a igreja estará aberta. Às 7 horas da noite, começando a adoração comunitária, a família da fé reunida, adorando ao Senhor, o povo de Deus se cumprimentando, tendo comunhão, relacionamento, criando vínculos de amizade para a vida inteira. E aí, aproveitando esse momento extraordinário, você vai conhecer muita gente especial e vai adorar o Senhor juntamente aqui com a querida Mariana Aguiar, louvando ao Senhor. Vai adorar também com a Graciele Farias. Vai cantar essa musiquinha, Marcela? Vai cantar? Hein? Você tá em qual microfone? Tá no 4? Ela vai cantar? Vai essa aqui. Se ela não cantar, você vai ter que cantar. Não, você vai cantar, ué. Vai cantar. Ele falou que os céus já estão abertos lá. Os céus já estão abertos. Graças a Deus. Como é que chama o seu livro? Como é que chama o seu livro? Das pessoas. Pegadinha, viu? A Pamela também vai estar hoje lá, ó. A Pamela cantando, ó. Impotente, vendo o mundo desatar. E o pastor, querido pastor, né, Marcela? Que você conhece há tantos anos, pastor Sidaco. Homem de Deus, prega com uma graça do Senhor. Não perca, hoje mais tarde nós estaremos juntos lá e vamos comemorar aqui os aniversariantes de ontem. Pastora Valéria Gomes da Silva, Igreja Pentecostal no Poder de Deus, na abolição. Pastor Sebastião Silva, lá da Assembleia de Deus em Parada de Lucas, e o pastor Sérgio Dias Calaça, da Igreja Batista Missionária, lá em Goiás. E hoje quem faz aniversário é o pastor Celso Honorato, da Segunda Igreja Metodista Wesleyana em Austin, o pastor Daniel Rodrigues de Souza, da Assembleia de Deus em Centenário, lá em Duque de Caxias, e a pastora Marilene Maciel, da comunidade Pentecostal Cairóis, em Maricá. Maravilha, todo mundo aí recebendo o carinho, abraço de todos nós aqui da 93 FM, parabéns pelo seu aniversário, pastor, pastora, o carinho de todos nós, a esses queridos colegas de ministério, também as suas igrejas amadas, sempre sob a bênção do nosso Deus e Pai. Vamos orar juntos, vamos apresentar esses temas, minha gente, diante de Deus em oração. A Bíblia diz, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17, orai sem cessar. Nós devemos orar, buscar ao Senhor, clamar a presença de Deus o tempo inteiro, é o que a Bíblia nos diz e nos ensina.
Vamos orar uns pelos outros, pelos temas que nós conversamos, pelos pastores e pastoras que aniversariaram ontem e fazem aniversário no dia de hoje. Vamos orar pela cura dos enfermos, por suas famílias que sofrem ali também, dando suporte, necessitando de ânimo, de força, de alegria. Vamos orar também, minha gente, para que Deus console os corações enlutados, em nome do Senhor Jesus. Oremos. Pai, nós te agradecemos pelo dia de hoje, pelo teu cuidado, pela tua provisão e pelo teu amor. Oramos por aqueles que estão enfermos, oramos pelos enlutados e encarcerados. Clamamos, Senhor, pela nossa cidade, pelo nosso estado e pela nossa nação. Colocamos diante do Senhor também a vida da pastora Valéria, do pastor Sebastião e do pastor Sérgio, Senhor. Toma também a vida do pastor Celso, pastor Daniel e pastora Marilene, que sejam eles alvos da tua graça por conta de mais um ano que o Senhor os agracia. Ó Deus, que possam ter a tua bênção estendida por mais 365 dias neste ano que virá. Deus, fica também com esta rádio. Toma nas tuas mãos aqueles que trabalham aqui e fazem, ó Deus, o teu evangelho avançar nessa nação e fora dessa nação. Oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.